pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos dar um conteúdo muito importante da matemática sobre potenciação. Nas operações básicas, geralmente falamos somente da adição, subtração, multiplicação e divisão, mas a potência é algo muito importante. E hoje vamos estudar sobre a potência de base negativa e a relação entre a base negativa e a paridade do expoente. Tá ok? O nome é bem diferente, mas você vai ver que na prática é bem tranquilo de se fazer. Tá ok? Então você tem que focar muito na multiplicação e vamos ver a seguir, tá bom? Então pegue seu caderno para que você possa fazer algumas anotações. Tá ok? Então vamos lá. Então, como foi falado, na aula de hoje estudaremos o processo da evolução da multiplicação, que é a potenciação. E a operação é bem conhecida, pois nós já estudamos, pessoal, no 6º ano. Mas nesse ano, no momento diferencial, será utilizado os números inteiros de base, na verdade, positiva e negativa. Então, nosso foco será a base com números inteiros. Ok? Prosseguindo aqui, vamos relembrar as operações com os números inteiros. Antes de tratarmos as operações, nós precisamos recordar os elementos que fazem parte desse conjunto. Pessoal. Por mais que seja às vezes repetitivo, você tem que saber o campo de estudo que são os números inteiros. Lembrando que temos como símbolo a letra Z, temos os números positivos, o negativo e o zero. Estão em ordem crescente, todos têm sucessores e antecessores. E aqui, pessoal, as operações dos números inteiros estão relacionadas com a soma, subtração, divisão e multiplicação. Mas aqui iremos direcionar a potenciação, principalmente com a base negativa, gente. Porque a base negativa é a parte que mais se pede em exercícios, mas em concurso. A gente fala que é a famosa pegadinha e que muitos dos alunos eles confundem. Então, além das 4 operações, vamos trabalhar com um foco melhor na base negativa. Tá ok? A gente já revisou o que era, no caso, número inteiro e a gente precisa recordar o que é potência. É um assunto que é lá do 6º ano. Observe aqui a seguinte situação. Vovó Virgínia toma 7 gotas de remédio, 7 vezes ao dia. Quantas gotas ela tomará? Ou seja, ela toma em 7 semanas. Perceba que para resolver a situação, pessoal, a gente vai trabalhar com a multiplicação. Ou seja, perceba que em um dia, a vovó Virgínia, ela toma 7 vezes 7 gotas. Ok? Em uma semana, o total vai ser 7 vezes 7 vezes 7. Veja que eu estou multiplicando o número 7 3 vezes ele mesmo. Quando eu tenho uma multiplicação com o mesmo número, nos remete à potenciação. Então, em 7 semanas são 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Nós temos o quê? Quando eu multiplico, na verdade, 7 vezes 7 igual a 49. 49 vezes 7 igual a 343. E quando eu multiplico 343 vezes 7 é igual a 2.401. Portanto, em 7 semanas, vovó Virgínia, ela toma 2.401 gotas de remédio. E por mais que você veja somente essa parte da multiplicação com a mesma base, nós podemos fazer diferentemente trabalhando a potenciação. Tá ok? E estamos recordando um pouquinho esse assunto que é do 6º ano. Então, vamos relembrar o seguinte. Nós temos alguns elementos. Veja aí a base e o expoente. Nós temos ali 2 elevado a 3 igual a 8. Outra leitura, 2 ao cubo igual a 8. O que fica embaixo, aquele no primeiro membro, gente, chama-se base. E o que está em cima é o nosso expoente. 2 ao cubo quer dizer que o 2 será multiplicado 3 vezes ele mesmo. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, esse expoente sempre fica em cima, a base embaixo, e o resultado chamamos de potência. No 6º ano, lemos o quê? Que 7 vezes 7 é 7 ao quadrado. Quando eu multiplico 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, 7 multiplicado 3 vezes ele mesmo, é 7 ao cubo. O cubo relembra o número 3. E 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, 7 elevado a 4 é porque eu multipliquei ele 4 vezes. Então, de acordo com a multiplicação, você tem uma representação. As mais conhecidas são ao quadrado e ao cubo, que você vai ver lá na frente, que está relacionado com a área e volume, que é uma aplicação da potenciação. Tá ok? Além disso, veja aqui nesse exemplo, que quando eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, todos eles são fatores iguais. Quando eu digo fatores, quer dizer multiplicação. E nós podemos indicar esse produto de um modo mais abreviado. Ao invés de você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever sendo
2 elevado a 4. O 2 está sendo multiplicado com ele mesmo 4 vezes. E quando eu multiplico, o resultado é igual a 16. Então, ao invés de multiplicar, na verdade, um valor várias vezes ele mesmo, eu coloco ele na forma de potenciação. Tá ok? Olhando aqui na tela, perceba que o 2 é a base, o que está em cima é o expoente e o resultado é a potência, né? Cada posição tem um nome específico, né? A base é o número que repete. O expoente é o quê? O número de fatores iguais, quantas vezes aparecer a base, em outras palavras, e a potência é o resultado dessa operação, né? E quando você tem esse formato, nós estamos denominando essa operação de potenciação. Não esqueça disso, tá ok? Potenciação é a multiplicação de um número, né, n vezes, né, sendo essa repetição, tá? Então a gente está relembrando aqui a parte de potenciação. E nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, 7 vezes 7 vezes 7 é 7 ao cubo, né? Nós temos aqui 0 vezes 0, que é 0 ao quadrado, porque aparece duas vezes. Outro exemplo, quando eu multiplico 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, é igual a 5 elevado a 4. Ou quando você multiplica o número 12 5 vezes ele mesmo, você pode colocar, no caso, 12 elevado a 5. Toda vez que eu faço essa formatação, na verdade, essa representação, eu estou falando de potência. Assim como o número 1, ele está sendo elevado 6 vezes, porque estou multiplicando o número 1 6 vezes ele mesmo. Então, relembre, né, que eu posso escrever ou na forma de potência ou de multiplicação. A potência veio para diminuir o tamanho dos cálculos relacionados à multiplicação. Por isso que é uma evolução. Lembrando que lá atrás, primeiro eu adicionava. Depois eu multiplicava. Depois da multiplicação, uma evolução seria a potenciação, mas com uma mesma base, o mesmo número que estou multiplicando. Tá ok? Tirando esse trecho, eu preciso falar sobre a potência com os números inteiros na base, né? Embaixo tem que ser número inteiro. Então, o inteiro pode ser positivo ou negativo, né? Então, a base da potência pode ser um número inteiro qualquer. Ele pode ser positivo, negativo. E para calcular a potência, fazemos multiplicações. Considere aqui esses exemplos. Olha, eu tenho mais 8 ao cubo, né? Vai ser o quê? O mais 8 será multiplicado com ele mesmo 3 vezes, né? Porque o expoente é 3. Mais 8 vezes mais 8 vezes mais 8 é igual a 512. Você pode fazer a associativa, né? Multiplicar 8 vezes 8 igual a 64. 64 vezes 8, 512. Olha ali o número 0. 0 elevado a 4. Como 0 é elevado a 4, eu vou multiplicar o 0 4 vezes ele mesmo, que vai ser igual a 0. Ok? Agora, olha, quando é negativo, tome cuidado. Menos 5 ao quadrado. O menos 5 aparecerá duas vezes. Então, quando eu multiplico duas vezes, sinais iguais fica positivo. Por isso que menos com menos é mais 25 na multiplicação. Menos 2 elevado a 5. Menos 2 será multiplicado 5 vezes. Quando você fizer a combinação dos sinais, o resultado vai ser negativo. E quando multiplica o número 2 5 vezes ele mesmo, será igual a 32. Olha, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Né? Tome cuidado com o sinal. Não esqueça disso. Tá ok? E veja que a base todas são, no caso, inteiras. Só que aqui vamos focar com a base negativa. Né? Então, em relação aos números inteiros negativos, temos que analisar com cuidado os sinais. Olha aqui, menos 10 elevado a 4. Quer dizer que o menos 10 será multiplicado 4 vezes ele mesmo. E você tem que ter cuidado com o sinal. Por quê? Quando você multiplica o número 10 4 vezes, ok, vai dar 10.000. Mas se você fazer combinação de menos com menos, vai dar mais. Mais com mais vai dar menos. E menos com menos vai dar mais. Você vai ver que o resultado vai ficar positivo. Mais 10.000. E daqui a pouco a gente vai ver que existe uma regrinha para que você não fique errando isso aí. Então, gente, agora faremos menos 1 ao quadrado, né? Como é ao quadrado, o menos 1 será multiplicado com ele mesmo duas vezes. Lembrando do sinal, que quando eu multiplico dois números que são, no caso, iguais, o resultado será positivo. E 1 vezes 1 é igual a 1, ok? Próximo. Eu tenho menos 2 ao cubo. Um erro bem comum é pensar que eu multiplico menos 2 vezes 3, gente. Quer dizer que o menos 2 será multiplicado com ele mesmo 3 vezes ele mesmo. Assim, eu coloco menos 2 multiplicado 3 vezes. Você tem que ter cuidado com o sinal, né? Assim, multiplicando, vai ficar menos com menos vai ficar mais, né? Quando eu multiplico mais com menos, vai ficar menos 8, que é, no caso, o dobro do dobro de 2, né? E a partir de agora, iremos observar um padrão que é através dos expoentes para resolver as resoluções de maneiras mais rápidas, né?
Então, apesar de a gente fazer de uma forma aqui bem metódica, vamos ver agora uma regrinha que vai te ajudar a resolver essas questões, tá ok? Então vamos lá. Olha, quando o número da base é um inteiro negativo e apresenta um expoente par, o resultado será sempre positivo. Resumindo, quando o número é elevado ao expoente par, o resultado sempre será positivo. Olha aqui, menos 2 à quarta. Quando você vai fazer a multiplicação dele 4 vezes ele mesmo, tenha certeza que, como ele é par, gente, quero que utilize a lógica, né? Sinais iguais, né? Vai ficar sempre positivo. Então, aqui vai ficar igual a mais 16. Veja que o resultado vai ser positivo. Olha aqui o segundo. Mais 1 ao quadrado. Quando eu multiplico dois números que são positivos, o resultado também vai ser positivo. Veja que o expoente ali, no início, ele é par, pessoal. Eu tenho aqui menos 3 à quarta. Quer dizer que o menos 3 será multiplicado 4 vezes ele mesmo. Como o expoente é par, ele vai ficar positivo. Você vai só se preocupar em multiplicar. O triplo do triplo do triplo de 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual a 81, né? Essa regra é válida para o expoente par. E como foi falado ali, essa regra se generaliza tanto para a base positiva quanto para a negativa de um número inteiro. Resumindo, todo número elevado ao expoente par ficará positivo. Tá bom? Agora, quando o número da base é um inteiro, né, e apresenta um expoente ímpar, o resultado sempre possuirá o mesmo sinal da base, né? Menos 2 ao cubo, veja que a base é negativa. Então, quando você multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, será igual a menos 8. Perceba que o resultado ali, ele tem o mesmo sinal da base, que no caso seria o menos do menos 2. Olha outro exemplo. Menos 1 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, basta repetir e perceba que ele será igual a menos 1. Aqui eu tenho 3 elevado a 5. Veja que o 3 ele é positivo. Mas como é elevado a 5, é como se eu multiplicasse ele, no caso, 5 vezes ele mesmo. E quando você multiplica, vai ficar positivo igual a 243. Ok? Essa regra se generaliza tanto para uma base, né, sendo um número inteiro positivo, como um negativo. Então, nós temos duas regrinhas aí, com o expoente par e outro ímpar, que você tem que ter muito cuidado, principalmente quando a base é negativa. Tá bom? Feito isso, vamos aqui para uma parte prática, né? Observe que menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 é o produto de 5 fatores iguais a menos 10. Por isso, podemos representar sendo menos 10 elevado a 5. Diante disso, que potência representa os produtos abaixo? Quando eu falo produtos, pessoal, quer dizer multiplicações. Então, na letra A, eu tenho menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. Como é que eu represento isso na forma de potenciação? Veja que a base é menos 6 e ele será elevado a 3, porque aparece 3 vezes. Olha a letra B para que você entenda melhor. Veja que eu estou multiplicando o número 2 várias vezes. Então, esse número que repete várias vezes é a base, ou seja, o 2 vai ser elevado a uma certa quantidade. Conte quantas vezes aparece o número 2 e você percebe que vai ficar 2 elevado a 8. Já na letra C, você percebe que o menos 1 aparece 4 vezes, né? E assim, na letra D, eu tenho 1001 vezes 1001. Então, como ele aparece duas vezes, vai ficar 1001 elevado a 2, tá ok? Então, pessoal, diante de toda essa parte teórica, não esqueça que a potência está relacionada com a multiplicação, trabalhamos com os números inteiros, você tem que ter cuidado quando a base é negativa, e tem aquela regrinha, quando o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo, e quando o expoente ele é ímpar, né, o resultado terá o sinal igual da base, tá ok? Não esqueça de entrar na plataforma Eduque e até a próxima aula.